O milionário cancela seu casamento após o filho revelar que há um mendigo no altar. Era para ser o dia mais glamourosamente feliz da alta sociedade carioca. Um casamento de tirar o fôlego, num resort luxuoso em Angra dos Reis, com vistas deslumbrantes de águas cristalinas e festas que prometiam estourar o mundo digital. Roberto Vasconcelos, o bilionário do Rio, estava para selar um novo capítulo da sua vida, meses após a tragédia que abalara seu mundo. A morte súbita da esposa, Maria. Mas o que ninguém esperava era a bomba que explodiu bem no meio do altar. A música cessou, o silêncio congelou o ar, e foi Lucas, o filho adolescente de Roberto, quem jogou a primeira pedra na festa dos sonhos. Com voz firme e olhos queimando de raiva, ele denunciou Camila Andrade, a jovem influencer que prometia resgatar o brilho apagado do pai, como uma verdadeira vilã prestes a expulsá-lo da própria casa. Ela vai me mandar embora assim que vocês disserem sim. Eu sou só um mendigo aqui. E a jovem influencer, que comandava tudo naquele casamento com a precisão de uma diretora de cinema, agora via sua reputação desmoronar em minutos. Por trás das cortinas de luxo, a tensão se espalhava como fogo. Murmúrios começaram cedo, perguntas trocadas nos cantos, olhares atentos que falavam mais que palavras. Marina, a empregada fiel que acompanhava Lucas desde criança, surgiu perto dele com um olhar cúmplice e protetor. Foi seu silêncio firme e apoio discreto que carregava a chama da verdade. Camila tentou retomar o controle. Sussurros rápidos, sorrisos forçados, promessas não ditas. Mas Lucas já tinha nas mãos provas que desmontavam os planos da nova madrasta. Documentos, mensagens, imagens guardadas secretamente que espalhavam a mentira em pedaços cristalizados diante de todos. O caos estava instaurado. Um verdadeiro espetáculo de emoções que ninguém podia desligar. Convidados divididos entre choque e curiosidade, alianças inesperadas surgiam e amizades de décadas começam. O homem poderoso, dono de impérios, agora parecia um personagem frágil em meio a um turbilhão de segredos desvendados. A imagem dele sorridente, que estampava capas de revistas, se desfazia junto com o som pesado daquele momento. E enquanto tudo parecia ruir, Marina, silenciosa e firme, surgiu como um farol ali, promissora e forte. Um caminho novo e inesperado que poderia levar Roberto a um amor genuíno, longe das falsidades afiadas de Camila. O ar pesado se misturava a uma pontinha de esperança quase imperceptível. Então, quando parecia que nada mais podia surpreender, o celular de Roberto vibrou. Uma ligação inesperada, cheia de tensão, carregando um segredo antigo, enterrado no passado. Um segredo que podia mudar tudo novamente. Lucas olhou para o pai, os olhos ardendo em desafio e medo. O que ele fará com essa nova informação? A cena congelou no tempo. O silêncio parecia gritar. E o destino da família Vasconcelos balançava na balança da incerteza. Ei, antes de continuar, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio ensurdecedor que tomou conta do altar parecia palpável. Roberto encarou Lucas tentando processar a explosão emocional que acabara de testemunhar. Mas a tensão rapidamente se transformou em uma onda inesperada quando seu celular vibrou mais uma vez, rompendo a expectativa no ar. Ele olhou para a tela e seu coração falhou ao ver o nome que aparecia. Ana. Ana, o nome causado por tantos sonhos desfeitos e um amor que ele acreditava enterrado. Era sua ex-companheira com quem dividira a vida antes de Maria. Uma mensagem de texto estourou em seu bolso e um frio na barriga tomou conta dele.
Precisamos conversar. É urgente. A pressão subiu instantaneamente. O que Ana tinha a dizer que poderia ser tão importante nesse momento caótico? Lucas olhou para o pai, seus olhos repletos de temor e curiosidade. O que você está esperando? Responde! O adolescente exigiu, sua voz trêmula preenchendo o vazio que antes era marcado pelo silêncio. Antes que Roberto pudesse pensar duas vezes, ele apertou o botão de resposta, e a sensação de urgência parecia corroer a sanidade no ambiente. Oi, Ana. O que aconteceu? A voz de Roberto, embora controlada, traía um aperto em seu peito. E antes que pudesse se preparar, a resposta de Ana cortou como uma faca afiada. Roberto, você precisa saber que Lucas não é seu único filho. A revelação caiu sobre ele como uma tempestade. O chão pareceu desmoronar sob seus pés. Ele tem uma irmã, e agora ela está em perigo. Um chuveiro de murmúrios e olhares perplexos começou entre os convidados. Um verdadeiro alvoroço tomou conta da plateia. Era como se um furacão tivesse passado por ali e ninguém sabia como reagir. A expressão de Lucas mudou de raiva para confusão total. O que você está dizendo? Que irmã? Sua voz quase estava em choque. Roberto sentiu seu mundo provir de um turbilhão de emoções opostas. Preocupação, alegria confusa e um imenso desespero. Não, isso não pode ser verdade. Ele olhou para Camila, que agora estava pálida como uma folha de papel, sem saber como reagir. A jovem influencer estava perdida em seus próprios pensamentos. Ali, o glamour perdido parecia um eco distante. Meu filho, Ana prosseguiu, a voz grave e tremida. Ela é a mãe de Lucas. E ela não está bem. Não tem mais tempo. Cada palavra de Ana bateu como um martelo em sua alma. Uma verdade chocante estava agora à luz do dia, destroçando a fachada que Roberto havia construído ao longo dos anos. Os convidados olhavam uns para os outros, confusos e intrigados. O que mais poderia ser revelado? Marina, a empregada fiel, experimentou um leve sussurro em seus lábios, enquanto a inquietude pairava no ar. O coração de Lucas batia rápido, mais rápido do que ele jamais imaginou. O que você quer dizer com isso? Onde ela está? O que aconteceu? A voz de Roberto tremia agora. Ele precisava da verdade, mas ela era uma arma de dois gumes. Mal podia conter a corrente de perguntas que se formavam em sua mente. O que mais estava escondido? Cada resposta parecia abrir mais feridas. Ela está em um hospital. Graças a você e à sua nova escolha de vida. Os negócios que você fez a colocaram em perigo. As palavras de Ana ecoaram como um trovão, e o olhar de Roberto se transformou. O que ele fazia? Ele teve que escolher entre o amor que sentia por Camila e a responsabilidade que agora se tornara um fardo incomensurável. E a verdade ressoava em seu coração. Quando o silêncio se acalmou, o verdadeiro caos apenas começava. Enquanto tudo isso rolava, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta principal do resort. A porta se abriu abruptamente e uma figura familiar entrou, ofegante e suada. Era Ana, com uma expressão de desespero em seu rosto. Desculpem meu atraso, mas você precisa ver isso. E o mundo de Roberto Vasconcelos, que já estava desmoronando, estava prestes a ruir de uma vez por todas. O que mais poderia acontecer? Ana estava ali, ofegante, seu olhar repleto de pânico. A atmosfera já tensa virou um campo de batalha de emoções. Roberto sentiu o peso da revelação da irmã de Lucas martelar em sua cabeça como um tambor. Mas agora a presença de Ana mudava tudo. O que ela tinha a mostrar? As vozes dos convidados se tornaram um zumbido distante, enquanto ele tentava decifrar o que estava diante de si. Desculpem meu atraso, mas você precisa ver isso, Ana disse, parcialmente recuperada do cansaço. A agitação do momento fez com que todos virassem a atenção para ela. O desespero em seus olhos falava por si só. É sobre o seu passado, Roberto. Uma fração de segundo passou, mas pareceu uma eternidade. O coração de Lucas batia forte, sua expressão se transformando em uma mistura de confusão e esperança.
Do que você está falando? Perguntou sem entender a real gravidade da situação. Antes de me procurar, você precisa ver o que eu trouxe. Ana puxou algo do bolso, um pequeno dispositivo eletrônico que brilhava sob a luz do dia. A multidão a observava, silêncio total pairando no ar. A tensão era palpável. É uma gravação que mudará tudo. Roberto se aproximou, seu instinto protetor tomando conta. O que você quer dizer com isso? O que você está escondendo? Ele precisava saber. Os olhos de Camila, antes tão cheios de certeza, agora estavam cheios de incerteza e um leve temor. Ana rapidamente acenou e apertou um botão. A gravação começou a tocar e a voz de uma mulher ecoou pelo espaço. Era uma voz familiar, mas ao mesmo tempo desconhecida. Roberto, se você estiver ouvindo isso, eu preciso que saiba a verdade. A sala fervia de murmúrios. Quem é essa mulher? Alguém sussurrou alheio à revelação que se desenrolava. Ana, em sua vulnerabilidade, olhou para Roberto, seus olhos suplicando que ele não desviasse o olhar. A verdade é que nossa filha não era a única, Lucas. Você e ela têm um irmão. As palavras saíram da gravação com um peso que parecia esmagar a realidade. A revelação caiu como uma bomba, fragmentando o ar tenso com estilhaços de perplexidade. Ela foi capturada por pessoas que não deviam existir. E tudo isso, toda essa correria, é por causa de você, Roberto. O queixo de Roberto caiu. Ele olhou para os convidados, todos congelados na sua busca por entender o que estava acontecendo. Um irmão? O eco dos pensamentos de Lucas preenchia o vazio. Como assim? Ela está em perigo, e tudo está ligado a certas escolhas que você fez. E agora eles estão vindo atrás de você. Quer saber o que ele quer? Ele quer a sua fortuna e o que você pode entregar. A voz na gravação tremia de medo. Roberto, preso entre a loucura e o desejo de proteger sua família, viu a figura de Camila sumir nas sombras. O glamour todo se desfez rapidamente no caos que se formava. Ele sentiu o pânico tomar conta dele. Ele tinha uma responsabilidade, não só com Lucas, mas agora com um irmão perdido e uma irmã que apodrecia sob a gravidade das consequências. Ana, ainda em pé, trouxe de volta os olhares para si mesma. Se não fizer algo rápido, perderá os dois. Ela apontava para Lucas e o lugar vazio onde sua filha deveria estar. Um silêncio pesado tomou o salão, e a única coisa que se ouvia era a respiração pesada de cada um, tentando discernir o que fazer em meio a um cenário de desespero absoluto. Os rostos dos convidados eram formas borradas. Cada um lutava entre o choque e a curiosidade. O coração de Roberto pulsava como um tambor. Ele sabia que a sequência de eventos que se desenrolara até ali não era nada comparado ao que estava prestes a acontecer. As palavras de Ana estavam grá. O silêncio pesado que se instalou no salão parecia sufocante. Todos os olhares estavam fixos em Ana, cuja expressão de desespero aumentava a tensão no ar. Roberto tentava processar tudo o que acabara de ouvir, cada palavra ecoando na sua mente como um trovão. A gravação continha segredos que poderiam desconstruir sua vida. E agora, mais uma revelação estava prestes a vir à tona. Ana respirou fundo, visivelmente abalada, e pressionou o botão novamente. Escutem, por favor, implorou, com lágrimas nos olhos. Não temos tempo. Roberto olhou para Lucas, que estava em um estado de choque, seus olhos arregalados refletindo uma mistura de medo e confusão. O garoto não conseguia entender como o mundo estava desmoronando ao seu redor. Enquanto isso, a confusão crescia entre os convidados. Uns cochichavam, outros pareciam petrificados, cada um processando o turbilhão de emoções à sua maneira. E em meio a tudo isso, o tumulto nas sombras parecia se intensificar. Foi então que, do nada, uma luz intensa surgiu na entrada do salão. A porta principal se abriu abruptamente, e uma figura magra e encapuzada entrou, com um brilho suspeito nos olhos. O murmúrio se transformou em um grito coletivo.
Quem é você? Alguém perguntou. A figura parou no meio do espaço. O homem que você acreditava conhecer não é quem você pensa. A voz soou firme, quase ameaçadora. Isso é apenas o começo. O que você vai fazer agora, Roberto? Todos olharam para ele, esperando uma reação. O coração de Roberto disparou. Ao mesmo tempo em que sentia o peso das verdades reveladas, algo dentro dele o avisava que tudo isso estava longe de acabar. A figura avançou e o rosto se iluminou sob a luz, revelando uma mulher cuja presença era simultaneamente familiar e estranha. Kelly? Roberto sussurrou, o nome escapando como um eco de memórias enterradas. Você está viva? Eu tenho uma história para contar, e você precisa escutá-la, disse ela com uma urgência cortante. Tudo, cada um de seus passos, levou a esse momento. Sua filha e o irmão de Lucas estão em perigo por sua causa. A sala, agora repleta de murmúrios de espanto, tornou-se um campo de batalha emocional. Lucas virou-se para o pai. Os olhos que antes eram de confusão, agora transbordavam de desespero. O que você não está me contando sobre a mamãe? Sobre mim. Roberto se sentiu afundar em um mar de arrependimento. Kelly, você não pode estar falando sério. O que está acontecendo? Essa não é apenas uma revelação. É uma maldição que se arrasta por gerações. Famílias destruídas, alianças quebradas. O que você fez e as escolhas que fez ao longo do caminho, tudo isso arrastou vidas inocentes para esse pesadelo. As palavras de Kelly eram como balas de canhão, atingindo cada presente que ouvia. O que você está dizendo? Perguntou Ana, seu tom carregado de raiva e incredulidade. Você é uma estranha, não pode simplesmente entrar aqui e responsabilizá-lo pelo que aconteceu. Sinto muito, mas não é apenas isso. É mais profundo. E o que você está prestes a descobrir pode destruir a todos nós. Ela sorriu, mas era um sorriso sombrio, uma túnica de mistério que envolvia todos na sala. A atividade frenética da festa se transformou em uma forte tensão. Olhares se cruzaram, inseguras e apavoradas. O ar estava denso e carregado de expectativa. A revelação estava a poucos momentos de explodir como um vulcão adormecido. Enquanto isso, a luz do teto piscou de maneira estranha. Uma sombra dançava em um canto, e uma opção de fuga parecia estar se formando entre as palavras obscuras de Kelly. E então, como um filme na tela, a imagem de Roberto sendo arrastado para longe pela mão de seu passado se fez presente. Eles estão próximos. E se não fizerem algo agora, perderão tudo. A voz de Kelly cortou o ar, uma advertência final. E assim, Roberto percebeu que o que deveria ser um dia de celebração, definitivamente, se tornaria um confronto entre verdades escondidas e o desejo de proteger aqueles que amava. No fundo, uma dúvida terrível se instalou. O que mais estava escondido? A quem ele realmente poderia confiar? O futuro estava em um fio. Cada escolha poderia muito bem ser a última. E neste momento, a verdadeira luta estava apenas começando. Kelly estava ali, no meio do caos, e suas palavras eram como um eco que reverberava em cada canto da sala. Roberto observou o rosto de sua ex-namorada, e a confusão se misturava com a preocupação em seu coração. Ele não sabia se queria ouvir mais, mas precisava. Todos precisavam. O clima estava carregado. A tensão era palpável, quase elétrica. A figura encapuzada na entrada agora parecia uma sombra vívida, como se tivesse saído de um pesadelo. Os convidados sussurravam, trocavam olhares, mas nada do que diziam poderia preparar Roberto para o que viria a seguir. Precisamos ir para um lugar mais seguro, Ana implorou, e sua voz tremia. O desespero dela parecia se espalhar rapidamente, afetando até mesmo os mais estoicos. Agora! Então, quando tudo parecia envolto em incerteza, a luz do salão piscou violentamente. E, de repente, um grito ecoou. Um grito de horror.
Uma mulher despencou ao chão perto da entrada. Todos os olhos se voltaram para ela, e um silêncio aterrorizante se instalou. O rosto dela estava pálido. Algo estava horrivelmente errado. Meu Deus, é ela! Lucas gritou, reconhecendo a mulher caída. É a minha mãe. Roberto sentiu o mundo girar. Ele se lançou até ela, seu coração batendo descontroladamente. O que aconteceu? Ao se aproximar, ele viu o que ninguém queria acreditar. Maria, sua falecida esposa, estava ali, viva. Mas não apenas viva, estava em estado crítico. Lucas, eu precisava escapar. As palavras saíam de sua boca em sussurros, uma luta angustiante para pronunciar cada sílaba. A sala estava em choque. Como ela pôde voltar? Como isso era possível? Os convidados, que antes estavam hipnotizados pela revelação de Kelly, agora estavam completamente paralisados diante da cena. A presença de Maria criava um frenesi. Cada um tentava entender como uma mulher que todos acreditavam estar morta havia retornado em um momento tão crucial. Você não deveria estar aqui. Você precisa descansar. Roberto balbuciou, seus olhos cheios de lágrimas e confusão. Ele estava em estado de choque. Todo o passado, todas as mentiras que ele havia acreditado estavam se desmoronando como cartas de baralho. Mas Maria olhou para ele com uma tristeza profunda. Eu sou a razão para todo esse caos. Eles estão vindo por mim. O que você fez me coloca em perigo e a nossa família. Cada palavra era uma facada. O que ele podia fazer? Como ele poderia consertar isso agora? Ana se aproximou, sua expressão era de agonia e culpa. Você precisa nos contar tudo, Maria. É a única opção que temos. Não há tempo, eles não vão parar. Nossos filhos, eles precisam de nós. A intensidade daquelas palavras fez o ar ficar pesado. Olhos se arregalaram em horror enquanto a realidade começava a se formar em suas mentes. E então, uma explosão retumbante ecoou do lado de fora do resort. As janelas vibraram, e tudo começou a tremer. O pânico tomou conta do ambiente e, em meio ao tumulto, o verdadeiro terror se instalou. Alguém estava atrás deles. Eles chegaram! Kelly gritou, e a verdade de suas palavras bateu como um soco. Não era só sobre a revelação de um irmão perdido. Era uma batalha pela sobrevivência. Os laços familiares, as traições, tudo girava em torno de algo mais sombrio. Algo que ninguém estava preparado para enfrentar. O olhar de Roberto se encontrou com o de Lucas. No meio do caos, uma nova conexão se formou. Era um elo de fragilidade, mas também de determinação. Havia uma força que despertava dentro deles, como se soubessem que a vida que conheciam estava prestes a mudar para sempre. Mas o que mais não sabiam? Que horrores estavam escondidos nas sombras. E qual era o verdadeiro preço disso tudo? A única certeza era que aquela festa de casamento se transformara em uma corrida pela vida, e o que estava por vir não poderia ser previsto. A dúvida pairava no ar, enquanto o futuro se tornava cada vez mais incerto. O silêncio estava tão carregado que parecia vibrar no ar. Maria, caída no chão, respirava de forma irregular, os olhos cerrados, enquanto Roberto se ajoelhava ao seu lado, correndo as mãos pelos cabelos bagunçados. O pânico se espalhou pela sala. As palavras de Kelly, sobre os segredos do passado, ecoando nas mentes de todos. E foi naquele instante, entre o medo e a esperança, que a verdade se revelou como um incêndio prestes a consumir tudo. Maria, por favor, acorde! A voz de Roberto soava angustiada, carregada de desespero. Ele segurou a mão dela, quente, mas sem vida. A multidão ao redor deles estava em choque, e os murmúrios começaram a subir como um fogaréu. O que aconteceu? Como você está aqui? Eu tive que fugir. Maria respirou, os olhos se abrindo lentamente. Eles não podem nos encontrar. Precisamos sair daqui. Todo o alvoroço foi como um ímã, atraindo os olhares curiosos dos convidados. Aquela cena era digna de um filme de terror, um pesadelo em tempo real. Ana, que estava ao lado, já estava a ponto de entrar em colapso.
O que quer dizer com eles, Maria? Mas antes que alguém possa entender, as luzes do salão começaram a piscar novamente, e um barulho estrondoso sibilou do lado de fora, como um trovão prestes a despencar. Um rapaz de um terno escuro, desconhecido, mas com olhar de determinação feroz, apareceu na entrada, a expressão manchada por uma mistura de raiva e urgência. "Precisamos ir, agora!" ele gritou, e seu tom não permitia contestação. O cenário agora estava mais tenso que nunca. O confronto entre Maria e o estranho parecia prestes a estourar. "O que você está fazendo aqui?" Ele se virou furioso para ela. "Saia do caminho! Você não pode me levar de volta!" Maria respondeu, sua voz tremendo, um misto de medo e desaforo. Ela se levantou, inclinando-se contra Roberto para procurar apoio, e ele sentiu o peso da revelação em suas costas. Não fazia ideia do que realmente estava acontecendo. Nas sombras, o ar estava cheio de uma tensão tão palpável que poderia cortá-lo com uma faca. Os convidados começaram a sussurrar entre si, tentando entender o que estava acontecendo. O olhar preocupado de Lucas vacilava entre os dois, como se estivesse em um jogo de xadrez, nas peças de sua vida se movendo no tabuleiro. "Eu sou seu pai, Maria. Eu não deixarei que façam mal a você." Roberto gritou, mas a resposta do homem foi um sorriso amargo, como quem sabe de um segredo obscuro. "Você acha que é assim que as coisas funcionam? Você não sabe o que a sua busca por poder traz. As decisões que você tomou na sua vida fragilizam aqueles que você diz amar." O tom era sombrio, carregado de ameaças implícitas. E em um instante, uma explosão estrondosa ecoou. A janela do salão estourou com um estalo aterrador, estilhaços de vidro voando como uma chuva afiada. O pânico se instaurou. Gritos cortavam o ar enquanto as pessoas tentavam se proteger e se afastar da fonte do perigo. "Vamos! Precisamos ir, Roberto!" Ana gritou, puxando da confusão. Mas ele estava paralisado. O que estava acontecendo? Por que Maria estava gritando? Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o homem interno se virou e, com um gesto rápido, apontou para Maria. "Eles não estão atrás dela. Estão atrás de você. Você se esqueceu de tudo o que fez? Os antigos acordos? As promessas quebradas?" Maria congelou e sua expressão mudou rapidamente. "Não. Não pode ser verdade." Suas mãos tremiam ao tentarem se segurar nos ombros do pai. "Não, não pode." Ele se virou para ela, o olhar perplexo. "O que você sabe, Maria? O que você não me contou?" Neste preciso momento, a sala parecia uma bomba prestes a explodir. O olhar do estranho se densificou, e mesmo com a destruição ao redor, ele comentou com um tom crítico. "Todo mundo aqui está em perigo, e a verdade não é o que você imagina, Roberto." A tensão tomou conta do ambiente. Todos sentiam que algo profundo estava por vir. O que mais estava escondido? Com tudo isso, a única certeza na mente de Roberto era que aquilo não era apenas o começo de uma verdade dolorosa, mas um labirinto de mentiras que poderia desmoronar a vida que ele conhecia. E à medida que o caos se desenrolava, uma pergunta pairava no ar. Quem era verdadeiramente seu inimigo? E quem eram seus verdadeiros aliados? O silêncio estava tão carregado que parecia vibrar no ar. Maria, caída no chão, respirava de forma irregular, os olhos cerrados, enquanto Roberto se ajoelhava ao seu lado, correndo as mãos pelos cabelos bagunçados. O pânico se espalhou pela sala. As palavras de Kelly sobre os segredos do passado ecoando nas mentes de todos. E foi naquele instante, entre o medo e a esperança, que a verdade se revelou como um incêndio prestes a consumir tudo. "Maria, por favor, acorde!" A voz de Roberto soava angustiada, carregada de desespero. Ele segurou a mão dela, quente, mas sem vida. A multidão ao redor estava em choque, e os murmúrios começaram a subir como um fogaréu. "O que aconteceu? Como você está aqui?" Eu tive que fugir." Maria respirou, os olhos se abrindo lentamente. "Eles não podem nos encontrar. Precisamos sair daqui." Todo o alvoroço foi como um imã, atraindo os olhares curiosos dos convidados. Aquela cena era digna de um filme de terror.
um pesadelo em tempo real. Ana, que estava ao lado, já estava a ponto de entrar em colapso. O que quer dizer com eles, Maria? Mas antes que alguém pudesse entender, as luzes do salão começaram a piscar novamente, e um barulho estrondoso sibilou do lado de fora, como um trovão prestes a despencar. Um rapaz em um terno escuro, desconhecido, mas com um olhar de determinação feroz, apareceu na entrada, a expressão manchada por uma mistura de raiva e urgência. "Precisamos ir, agora!" ele gritou, e seu tom não permitia contestação. O cenário agora estava mais tenso que nunca. O confronto entre Maria e o estranho parecia prestes a estourar. "O que você está fazendo aqui?" Ele se virou furioso para ela. "Saia do caminho." Você não pode me levar de volta." Maria respondeu, sua voz tremendo, um misto de medo e desaforo. Ela se levantou, inclinando-se contra Roberto para procurar apoio, e ele sentiu o peso da revelação em suas costas. Não fazia ideia do que realmente estava acontecendo. Nas sombras, o ar estava cheio de uma tensão tão palpável que poderia cortá-lo com uma faca. Os convidados começaram a sussurrar entre si, tentando entender o que estava acontecendo. O olhar preocupado de Lucas vacilava entre os dois, como se estivesse em um jogo de xadrez, nas peças de sua vida se movendo no tabuleiro. "Eu sou seu pai, Maria. Eu não deixarei que façam mal a você", Roberto gritou, mas a resposta do homem foi um sorriso amargo, como quem sabe de um segredo obscuro. "Você acha que é assim que as coisas funcionam? Você não sabe o que a sua busca por poder traz. As decisões que você tomou na sua vida fragilizam aqueles que você diz amar." O tom era sombrio, carregado de ameaças implícitas, e em um instante uma explosão retumbante ecoou do lado de fora do resort. As janelas vibraram, e tudo começou a tremer. O pânico se instaurou. Gritos cortavam o ar enquanto as pessoas tentavam se proteger e se afastar da fonte do perigo. "Vamos, precisamos ir, Roberto", Ana gritou, puxando-o da confusão. Mas ele estava paralisado. O que estava acontecendo? Por que Maria estava gritando? Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, o homem interno se virou e, com um gesto rápido, apontou para Maria. "Eles não estão atrás dela. Estão atrás de você. Você se esqueceu de tudo o que fez? Os antigos acordos? As promessas quebradas?" Maria congelou. Sua expressão mudou rapidamente. Não pode ser verdade." Suas mãos tremiam ao tentarem se segurar nos ombros do pai. Não pode." Ele se virou para ela, o olhar perplexo. "O que você sabe, Maria? O que você não me contou?" Neste preciso momento, a sala parecia uma bomba prestes a explodir. O olhar do estranho se densificou, e mesmo com a destruição ao redor, ele comentou com um tom crítico. "Todo mundo aqui está em perigo, e a verdade não é o que você imagina, Roberto." A tensão tomou conta do ambiente. Todos sentiam que algo profundo estava por vir. O que mais estava escondido? Com tudo isso, a única certeza na mente de Roberto era que aquilo não era apenas o começo de uma verdade dolorosa, mas um labirinto de mentiras que poderia desmoronar a vida que ele conhecia. E à medida que o caos se desenrolava, uma pergunta pairava no ar. Quem era verdadeiramente seu inimigo? E quem eram seus verdadeiros aliados? Então o que aconteceu a seguir virou tudo de cabeça para baixo. Do nada, o terno escuro avançou em direção a Roberto, e numa fração de segundos puxou algo de dentro do paletó. Um objeto prateado que brilhou sob a luz do salão. "Você precisa saber disso." Ele lançou o objeto no chão, e uma chama violenta explodiu, enchendo o espaço com fumaça e luz intensa. Roberto se lançou para proteger Maria, mas quando a fumaça se afastou, tudo estava calmo novamente, exceto por uma revelação devastadora. Estava lá, bem na sua frente, uma foto emoldurada de uma mulher que ele nunca tinha visto antes, mas que carregava uma profunda semelhança com Maria. E no canto, um nome que queimou em sua mente: Isabela.
Isabela, é ela? Ele mal conseguiu dizer. Não pode ser. Mas o homem se aproximou de novo. É hora de você saber a verdade, Roberto. Essa é sua filha também. Isabela é irmã de Lucas, a irmã de Maria. Todas vocês estão ligadas por algo que você não consegue imaginar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As cores pareceram desvanecer do salão. O mundo de Roberto, a fortaleza que ele construiu com tanto esforço, estava aos pedaços. Ele sentiu a necessidade de vomitar. Como aquilo era possível? Como ele pôde ser tão cego? As palavras ecoaram na mente de Lucas. Temos um irmão. Agora uma nova realidade se instalava. Uma realidade que mudava a cada segundo. E naquele instante desolador, enquanto todos tentavam processar a revelação, um som crescente de carros se aproximando cortou o ar, trazendo uma nova onda de terror. O que mais poderia acontecer? O clima na sala estava insuportável. A revelação de que Maria tinha outra filha, Isabela, parecia ter derretido todo o glamour da cerimônia. As emoções estavam à flor da pele e o caos só aumentava quando o barulho dos carros se tornou ensurdecedor. Precisamos sair agora! Gritou o homem de terno, empurrando as pessoas de lado, seus olhos ferozes e determinados. Roberto se encarregou de ajudar Maria a se levantar, mas ela estava paralisada. A expressão em seu rosto, uma mistura de desespero e confusão. A verdade que acabara de emergir a atingira como um golpe. Lucas, desta vez, não hesitou. Não. Nós precisamos entender. O que você sabe, mãe? Ele olhou fixamente para Maria, como se suas palavras pudessem trazer uma resposta que mudasse tudo novamente. Mas antes que ela pudesse falar, as janelas se esfouraram. Uma onda de vidro explodiu para todos os lados e gritos ecoaram na sala. Um grito cortante de uma mulher ao fundo raspou na consciência de todos. Fuja! Um funcionário do resort gritou, tentando guiar os convidados em meio ao pânico. Mas todos estavam paralisados, o horror transbordando, como se aquele momento não fosse real. O homem interno atendeu ao chamado. Vamos, eles estão chegando. Em um movimento rápido, ele puxou Maria pela mão, ignorando a resistência dela. Solte-a, o que você pensa que está fazendo? Roberto gritou, sem saber como reagir. A adrenalina corria nas veias e o medo pelo que poderia acontecer com sua família fazia seu coração disparar. Mas antes que ele pudesse alcançar sua esposa, uma sombra se jogou sobre todos eles. Uma figura alta e sombria apareceu na porta, parando a multidão com sua presença ameaçadora. Era um homem que Roberto não reconhecia, mas que trazia uma certeza aterradora. Aquele homem era perigoso. Ele olhou diretamente para Maria, os olhos frios como aço. Você finalmente apareceu, disse ele com um tom que ressoava de uma forma que deixou todos em suspense. Sinto muito pela demora, mas ainda há tempo. E então, como se tivesse esperado por esse momento, o homem interno recuou, como se estivesse prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. A informação que você tem não pode cair em mãos erradas. Roberto sentiu o mundo girar novamente. O que você sabe sobre ela? Sobre nossas vidas? Ele exigiu, sua voz tremendo de raiva e desespero. Aquela confusão era insuportável. Você não deve me tratar como um inimigo, Roberto. Minhas intenções são boas. Somente trabalho com quem tem o direito de saber a verdade, disse o estranho, seu olhar se intensificando. E a verdade é que o que quer que aconteça agora vai mudar tudo. Por que você diz isso? Maria murmurou, sua voz baixa, quase um sussurro, como se soubesse que estava a poucos passos de entender algo terrível. Mas naquele instante, os carros que haviam sido ouvidos do lado de fora finalmente chegaram. Direcionaram faróis brilhantes diretamente para a entrada do resort, deixando todos ofuscados. A pressão aumentava e o clima de agonia dominava o ar, isolando cada pessoa de sua sanidade. Mais uma vez, a figura encapuzada avançou. Ele está vindo. Se não correrem agora, perderão tudo. Não só as suas vidas, mas a vida de Isabela.
A declaração perfurou a atmosfera como uma faca. Isabela. Os olhos de Roberto se arregalaram de entendimento ao lembrar de algo que sempre ficara obscurecido. Isabela. Ela não era. Mas antes que ele pudesse completar a frase, um grito horripilante interrompeu a cena. Outra mulher apareceu, com uma expressão de pânico profundo. Acordem! Todos vocês! Ele tá junto com ela! Quem? Ana gritou, desesperada, em busca de respostas enquanto a sala correnteava na confusão. E nessa hora, tudo ficou escuro. A luz do salão se apagara com um estrondo, e a única coisa que sobrou foi o pânico crescente no silêncio. O que estava acontecendo? Quem era ele? O que queriam com Isabela? As perguntas multiplicavam-se como chamas, iluminando a confusão da sala, enquanto os rostos se voltavam em busca de uma saída. Roberto se viu no olho do furacão. Ao olhar para o desconhecido à sua frente, uma nova revelação se formou em sua mente. E a verdade era mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. E nesse abismo, ele percebeu que precisava escolher: lutar pela vida da sua família ou se render a um destino que nem ele poderia começar a entender. Como se aquele momento já não pudesse piorar, um estrondo ressoou, seguido em um sopro abrupto da voz de alguém que nunca esperou ouvir de novo. Surpresa, sabendo que agora haviam cruzado um limite muito perigoso, Roberto sentiu que tudo que acreditava ter construído poderia desmoronar em um único instante. O que mais estava por vir? O terror estava apenas começando. O clima na sala estava insuportável. A revelação de que Maria tinha outra filha, Isabela, parecia ter derretido todo o glamour da cerimônia. As emoções estavam à flor da pele, e o caos só aumentava quando o barulho dos carros se tornou ensurdecedor. "Precisamos sair agora!" gritou o homem de terno, empurrando-as. Roberto se encarregou de ajudar Maria a se levantar, mas ela estava paralisada, a expressão em seu rosto uma mistura de desespero e confusão. A verdade que acabara de emergir a atingira como um golpe. Lucas, nesta vez, não hesitou. "Não, nós precisamos entender. O que você sabe, mãe?" Ele olhou fixamente para Maria, como se suas palavras pudessem trazer uma resposta que mudasse tudo novamente. Mas antes que ela pudesse falar, as janelas se estouraram. Uma onda de vidro explodiu para todos os lados e gritos ecoaram na sala. Um grito cortante de uma mulher ao fundo raspou na consciência de todos. "Fuja!" Um funcionário do resort gritou, tentando guiar os convidados em meio ao pânico. Mas todos estavam paralisados, o horror transbordando, como se aquele momento não fosse real. O homem interno atendeu ao chamado. "Vamos, eles estão chegando!" E em um movimento rápido, ele puxou Maria pela mão, ignorando a resistência dela. "Solte-a! O que você pensa que está fazendo?" Roberto gritou, sem saber como reagir. A adrenalina corria nas veias, e o medo pelo que poderia acontecer com sua família fazia seu coração disparar. Mas antes que pudesse alcançar sua esposa, uma sombra se jogou sobre todos eles. Uma figura alta e sombria apareceu na porta, parando a multidão com sua presença ameaçadora. Era um homem que Roberto não reconhecia, mas que trazia uma certeza aterradora. Aquele homem era perigoso. Ele olhou diretamente para Maria, os olhos frios como aço. "Você finalmente apareceu", disse ele com um tom que ressoava de uma forma que deixou todos em suspense. "Sinto muito pela demora, mas ainda há tempo." E então, como se tivesse esperado por esse momento, o homem interno recuou, como se estivesse prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. "A informação que você tem não pode cair em mãos erradas." Roberto sentiu o mundo girar novamente. "O que você sabe sobre ela? Sobre nossas vidas?" ele exigiu, sua voz tremendo de raiva e desespero. Aquela confusão era insuportável, mas antes que ele pudesse completar a frase, o homem interno se virou e, com um gesto rápido, apontou para Maria. "Eles não estão atrás dela. Estão atrás de você." Disse se esqueceu de tudo que fez? Os antigos acordos? As promessas quebradas? Maria congelou e sua expressão mudou rapidamente. "Não, não pode ser verdade.
Suas mãos tremiam ao tentarem se segurar nos ombros do pai. Não, não pode. Ele se virou para ela, o olhar perplexo. O que você sabe, Maria? O que você não me contou? Neste preciso momento, a sala parecia uma bomba prestes a explodir. O olhar do estranho se densificou, e mesmo com a destruição ao redor, ele comentou com um tom crítico. Todo mundo aqui está em perigo, e a verdade não é o que você imagina, Roberto. E então, a porta principal se abriu abruptamente, deixando todos em estado de choque. Uma jovem mulher entrou, ofegante, com um olhar aterrorizado. Eu estou aqui, eles estão vindo. Sua voz estava alta, mas nua de esperança. Uma expressão reconhecível invadiu o rosto de Maria. É você, Isabela! Ela exclamou, e a sala parecia congelar. A jovem olhou para a mãe e, com lágrimas nos olhos, murmurou: Sinto muito por tudo isso. A verdade é... Você não é minha mãe. Você é minha irmã. As palavras caíram sobre todos como uma bomba. O murmúrio da multidão se transformou em um dinâmico tsunami de incredulidade. Roberto parou, seu coração em um turbilhão de emoções. A relação entre as mulheres que ele apenas começara a entender estava de fato emaranhada em uma teia de segredos obscuros. Lucas arregalou os olhos. Como assim? Ele ficou completamente confuso, cruzando os braços como um gesto de defesa. Não pode ser verdade. A tensão aumentou. Maria e Isabela se encararam, e de repente tudo parecia claro e, ao mesmo tempo, totalmente oposto. Os laços que uniam a família, as origens, tudo o que eles pensavam conhecer estava prestes a se desvanecer. Você não compreende. Nossos pais não são quem você pensa que são. Tudo que eu sou, tudo que eu fiz, é por causa dos segredos que nos cercam, Isabela disse, a intensidade em sua voz provocando um calafrio nas costas. O desespero e o apelo na sua expressão era quase palpável. Roberto lutava para acompanhar o pensamento, a cabeça girando. O que mais você não me disse? O que mais está em jogo aqui? Mas antes que Isabela pudesse explicar, uma luz forte cortou o espaço, e os carros que se aproximavam estavam agora parados bem na frente da entrada. Sombras não eram apenas sombras. Os homens que saíam dos veículos eram figuras conhecidas por Roberto. Estavam todos num desfile ameaçador, a cada passo aumentando a sensação de ruína e pânico. Ele está aqui! Alguém gritou da multidão. O clima mudou drasticamente e agora o desespero parecia um manto sobre todos. O que deveria ter sido um dia de celebração tornara-se um campo de batalha pela sobrevivência, onde cada peça do quebra-cabeça parecia levar a outra revelação devastadora. E nesse turbilhão de emoções, uma pergunta pairava no ar. Quem realmente estava por trás de tudo isso? E o que mais estava escondido prestes a ser revelado? No meio da confusão e do desespero, a sala lotada de pessoas, sem exceção, se tornava um reduto de inseguranças e segredos que estavam prestes a explodir. As vozes se silenciaram quando a figura sombria entrou na sala. Era um momento que ninguém esperava. Diante de todos, um homem alto e ameaçador, com um olhar penetrante, encarou Roberto com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Era como se o tempo tivesse parado. Você finalmente chegou à verdade, Roberto. Ele disse, a voz grave carregando um peso que ressoava. Mas a verdade vem com um preço. Maria tremia ao lado de Roberto, os olhos arregalados de medo. Lucas e Isabela estavam próximos, sem saber o que fazer. O ambiente era saturado de tensão. Um som estrondoso fez todos se sobressaltarem. Era o eco de paz, quebrando o silêncio enquanto um grupo de homens surgia na entrada, todos armados e prontos para atacar. O pânico começou a se espalhar como fogo em palha seca. Corram! Gritou o homem de terno, empurrando Maria em direção a uma saída. Mas o caminho estava bloqueado. A multidão gritou. Roberto agarrou a mão de Maria, seu coração disparando, o desejo de proteger a família esmagador. Sabem o que estão fazendo? Estamos todos em perigo. O homem misterioso riu, escarnecendo da cena diante dele. Vocês realmente acham que podem escapar? As consequências das ações que vocês tomaram já estão em movimento. A sala estava em um caos absoluto. O grito de uma mulher cortou o ar. Era uma das convidadas, apavorada. Ela tentou se esconder atrás de uma mesa.
enquanto as luzes piscavam freneticamente. Roberto sentiu o calor da adrenalina subir. Ele sabia que precisava agir. Todos, escutem-me! As palavras saíram de sua boca com força, buscando reunir a atenção. Se formos juntos, podemos conseguir. Não podemos deixar que eles nos dividam. Você não sabe a verdade, murmurou Isabela, suas mãos tremendo. Aquela revelação ardia entre eles, e as verdades não ditas estavam prestes a se desatar em um emaranhado de emoções. O homem mais jovem, em meio ao grupo armado, deixou transparecer seu desprezo. Eles não vão acreditar em você, Roberto. Seus segredos estão revelados, e não há como voltar atrás. Mas a expressão de Maria se transformou em determinação. Se você tem alguma ligação com esses homens, você não vai nos levar. Sua voz estava firme, tomando coragem de um lugar profundo. E naquele instante, algo mudou. A coragem tomou conta do ambiente. Roberto olhou nos olhos de sua família, sentindo uma força inexplicável brotar dentro dele. Com um movimento rápido, a figura encapuzada deu um passo atrás. Você está fazendo uma escolha errada, Roberto. Nos ouvidos de Roberto, as palavras da mulher ecoavam. O que ele faria agora? Ele deveria se render à ameaça ou lutar por aqueles que amava? Se você quer brigar, vamos brigar. Ele gritou, a voz ressoando de uma intensidade que era pura paixão e defesa. Maria agarrou a mão dele e os filhos se seguraram mais perto. E no clímax da tensão, os homens armados hesitaram. O homem interno percebeu que a família estava unida e que a força deles poderia ser mais poderosa do que qualquer arma. O que estamos esperando? Roberto disparou, sua determinação incendiando o ambiente. Vamos juntos agora, e assim, com um impulso coletivo. Eles correram em direção à saída. O eco das batidas dos corações juntos ressoou, como um tambor de guerra. Eles precisavam atirar suas verdades, expulsar os fantasmas do passado e reivindicar seu futuro. A cena mudou. As luzes se apagaram, mas os ecos da batalha ainda soavam nas paredes do resort. Ao enfrentarem seus medos, encontraram uma forma de sobreviver. Mas o mundo lá fora, com sua realidade cruel e energética, estava esperando. Qual seria o próximo passo na jornada dessa família unida? O que mais estava à espreita nas sombras do passado? Agora, com a história de Roberto, Maria, Lucas e Isabela em suas mãos, é hora de você fazer parte dessa aventura. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esses momentos de interação fazem toda a diferença. Você precisa fazer parte dessa comunidade.